E aí eu quero voltar ao tema aqui desse projeto, porque, primeiro, criptomoeda, gente, é energia elétrica monetizada. É só isso. É Gente, energia desculpa a elétrica ignorância aqui, monetizada. só um minutinho. Quem que inventou isso? De onde que surgiu essa ideia? Isso aí tem uma história mais longa, só para eu não ocupar, mas foi criada a ideia, vem de um movimento anarcocapitalista que teve a sua inspiração na escola austríaca com um livro do Friedrich von Hayek, de 1976, chamado A Desestatização do Dinheiro. Isso e a aí. ideia é o que é? Não precisamos do Estado, que é a lei, é a teoria cartalista, em que a moeda tem valor, porque o Estado confere valor a ela ao exigir o pagamento de impostos por meio desse curso forçado que ele mesmo impõe à sociedade. Então, haveria uma demanda quase que natural pela moeda, porque as pessoas têm que pagar imposto. Como anarcocapitalista é contra o Estado, nada mais errado do que você ter uma moeda fundada em cima da obrigação de pagar impostos. Então, o que a gente faz? Vamos libertar a moeda, despolitizá-la. E aqui a gente pode voltar outra vez a esse tema. Tem livros magníficos, dentre eles o Edemilson Paraná, que escreveu, né, o livro sobre o Bitcoin, e eu vou trazê-lo aqui ao canal para falar. Mas, basicamente, você liberta a moeda da política e eles usam o seguinte raciocínio. O Fausto vai se identificar, né, mas identificá-lo, né, a partir dos estudos dele. Se a gente separou o Estado da religião, por que não separar o Estado da moeda? Né? Mesma coisa. Esses slogans, eles são muito fortes quando eles pegam a juventude. Porque a juventude olha para isso e fala, é verdade, é lógico. E a juventude muitas vezes confunde lógica com correção. Isso. Ou seja, você pode ser lógico, mas você pode não estar pensando com todos os fatos que você, né, tem que pensar, refletir sobre todas as implicações. Muito bem. Essa despolitização do dinheiro implica necessariamente o quê? Que a gente precisa criar um método a partir da produção de dinheiro que faça com que ela seja escassa. Porque o que dá valor, Ive, às coisas? É a escassez. Então você cria uma moeda que ela não pode ser criada por ninguém, não existe política monetária, porque você não precisa acomodar nenhum anseio social, nenhum anseio de negócios, de mercado financeiro, você vai criando essa moeda gradualmente. Qual que é o efeito disso? Primeiro, quem chega antes ganha antes. E aí, quando cai, pode sair antes e aquele que está chegando bem no momento da queda perde. Segundo ponto, ela serve como uma definição de autenticidade, que a moeda individualmente ela é criptografada, então ela tem uma autenticidade, que ela é verificável pela sabedoria das massas, que é outro aspecto importante da teoria austríaca do conhecimento. Terceiro, ao garantir essa autenticidade, você cria uma forma de proteção da propriedade privada que não passa pela regulação de nenhum Estado. E aí, qual que é a implicação disso? Que é o metaverso, né, essa economia, agora me fugindo a 3.0, né, o Web... NFT. Então, a Web 3.0, né, que é essa Web 3.0, a NFT, e você cria, então, toda uma economia digital, que ela seria global, por isso que esses são os verdadeiros globalistas, na verdade, porque eles querem criar uma sociedade superimpostas aos diferentes estados nacionais, que não tenha regulação de nenhum estado, seja governado pela sabedoria das massas, pela lei dos mercados, que é isso que eles chamam de lei dos mercados, né, que, em geral, na minha visão, é a lei dos mais fortes. Mas, muito bem. O que acontece? Vários países já passaram por esse problema, porque como é energia monetizada, Cazaquistão, a própria China, vários outros países, o Irã, já tiveram problemas porque esse grupo chega e é um conflito distributivo por recursos da sociedade. Ele chega e fala o seguinte, eu quero ter esse ativo digital. Por quê? Porque eu não quero que ninguém comande esse ativo, eu quero que não haja regulação do Estado. Tudo que eu peço é um pouquinho de energia. E aí a remuneração é dada em cima do dispêndio de energia que cada máquina faz para minerar e resolver os problemas, né, que o próprio algoritmo vai gerando, e aí, conforme você despende energia, você é remunerado por conta daquilo. E a remuneração ela vai caindo com o tempo, que são os halvings, né? Ela vai diminuindo ao longo do tempo, então você vai tendo que gastar mais energia para obter cada vez mais Bitcoin ou outra moeda que vai, né, se tornando mais valorizada e com isso remunerando melhor aquele que minera. O problema é que isso encontra países que não têm matriz elétrica, matriz energética capaz de lidar com isso. A gente está falando não apenas de consumo de energia que equivale a países inteiros, quando você pega toda a rede, países inteiros, Argentina, me parece que agora a bola da vez é do tamanho da Holanda, Nigéria, e aí você vai gastando energia.
Além disso, você tem um problema que, e isso é muito importante, porque eles falam assim, não, porque isso aqui está liberando o cidadão, é a garantia de liberdade. Então, aí eles falam assim, imagine o pessoal da Ucrânia que está fugindo do país e pode usar os seus bitcoins. Sim, tem que ter computador, tem que ter acesso à internet, tem que ter, né, um CPU externo, né, tem que carregar alguma coisa aí para um HD externo para levar esse negócio. Muito bem. Existe toda uma concentração de negócios em torno disso, tá? Que não está sendo falado. E é nessa concentração de negócios que eles estão pressionando vários países a desregulamentar. E no nosso caso é ainda mais grave. E aí eu volto ao projeto de lei. Porque não apenas a regulação é muito suave, como eles vão ter isenção tributária, incentivo, subsídio para comprar as máquinas de mineração, para comprar CPUs, comprar os rigs de mineração. Então, não apenas eles chegam querendo colocar regulação super genérica, que não vai em si regular nada, e ainda querem incentivos. E aqui é a ironia da história, não é, Fausto Oliveira? Ou seja, não apenas eu quero trazer esse problema, eu não quero pagar imposto. Eu quero que o governo, então, me dê incentivo para eu poder montar. Agora eu preciso do Estado. E agora a gente quer uma ajudinha.